Olá pessoal, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de técnicas avançadas para o mercado financeiro. Técnicas essas derivadas do método Oliver Velez, onde fiz adaptações para o nosso mercado e vem formando centenas de traders capazes de tirar o melhor do mercado. Muitas pessoas sempre vêm elogiando os meus vídeos e relatando que apenas já com as informações que são passadas constantemente aqui no canal já tem melhorado a consistência. E seja bem-vindo aí 2023 no canal com muitas novidades, tá? Vídeos com muita constância, tá? Então se você ainda não assinou o canal, ative o sininho aí para você receber as notificações, faça um comentário nos vídeos também e deixe um like, né? O like aí que vai me ajudar na minha colocação para poder animar e fazer cada vez mais vídeos aí para vocês, certo? Então vamos lá, nós temos um vídeo extremamente interessante aí para frente para eu mostrar para vocês as zonas de reversão. Então a partir desse vídeo você vai ser capaz de identificar essas zonas de reversão, zonas onde o mercado pode fazer um movimento de contra a tendência muito forte. Tá? Como esse que aconteceu nesse dia aqui que eu estou mostrando, dia esse que está acontecendo ainda na minha gravação, tá? Um dia extremamente interessante por causa dessa volta aqui, porque ele estava numa zona aí interessante, uma zona de reversão, tá? Muito bem, então o que acontece? Vamos lá. Quando que nós conseguimos identificar essas zonas aí de reversão? Tem muito a ver com o gráfico macro, tá? Tem muito a ver com o gráfico macro, ok? Também. Então, o primeiro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, tem a ver, né? Primeira situação, tem a ver com o gráfico diário, tá? Tem a ver com o gráfico diário essas zonas aí de reversão. Tá? Como identificar essas, lembrem-se, possíveis zonas de reversão, tá? Possíveis. Você deve ter um entendimento aqui do macro, tá? Observar pontos, certo? Observar pontos, tá? Que são muito assim trabalhados anteriormente, certo? Então tudo bem. Aqui, por exemplo, por que esse ponto aqui poderia ser um ponto de reversão do mercado, tá? Por causa de vários toques aqui, tá? Que aconteceram em vários pregões, certo? No diário. Então nesse dia aqui, por exemplo, nós tivemos um toque aqui, tá? Esse dia ele ultrapassou, né, mas ficou nessa região, por assim dizer. Aqui deu um toque. Aqui, olha que coisa interessante aqui, pessoal. Olha esse candle, né? Como esse candle respeita essa linha. Só tem uma tail para baixo, quer dizer, uma região importantíssima aqui. Lembre-se, é uma região, tá? Uma região. Eu vou me adiantar também e vou dizer que se eu observar o diário, né, essa zona aqui, ó, é outra zona possível, a zona aí de reversão do movimento, tá? Por que é importante você entender essa zona de reversão? Não só para você poder fazer uma venda aí contra o intraday, mas também para você observar aonde, se você tiver comprado, né, aonde pode parar essa zona aí de reversão, certo? Então, por exemplo, se você tivesse, por algum motivo, se você tivesse um trade aqui, tá, na compra, essa zona aqui é uma zona de importância. Apesar de ter passado, né, pessoal, porque é uma zona, né, o que são as zones, né, não é um ponto, não é uma reta, né, é uma zona, tá? Você observa que ele passou, tá? Passou até legal aqui, mas depois já veio com força e passou para baixo dessa zona de novo. Quer dizer, essa zona serve de uma influência muito grande, certo? E se você observar aqui o gráfico diário, você vai ver aqui que essa aqui é outra zona, certo? Por quê? Porque essa zona está lotada aqui de pontos, ok? Aí tem um detalhe interessante. Não é nem o objetivo desse vídeo. Esse vídeo é falar das reversões, mas eu posso dizer também para você, quando passa dessas zonas de reversão aqui, ó, quando nós tivermos pregões aqui desse ativo nesse ponto aqui, ó, a gente chama de vazio. Aqui tem grandes chances de o trade fluir naturalmente, fluir melhor até, porque aqui não tem essas zonas, não tem esses topos aqui. Certo? Então essas zonas são zonas de reversão. Na hora que você observa que não existe essas zonas de reversão, você pode ter certeza que o seu trade aí tem chance de fluir muito melhor, né? E aí o que acontece? Aí é uma ponta só. Então aqui eu penso em operações é uma ponta só. Então eu não opero vendido nessa região.
Ou então eu penso duas vezes em operar vendido nessa região. Por quê? Porque está solto. Observe que não tem essas zonas aqui, essas travas aqui, desses pontinhos aqui. Aqui é maior, né? Aqui nós temos uma congestão no diário, então aqui está mais livre para fluir. Aqui eu opero somente numa ponta, que definitivamente é a ponta da compra, certo? Aqui eu não penso em operar na ponta da venda. Tá? Olha que coisa interessante também dizer. Tudo bem. Voltando à questão das zonas de reversão. Ok, muito bem. Então, a questão do diário influencia aí na questão das zonas de reversão, certo? Obviamente, aqui nós tivemos, ele passou dessa zona de reversão, é uma zona, tá? E fez um setup muito bonito, que é um CAS, né? Então, obviamente, não adianta só você conhecer a zona, tá? Para você operar e ganhar dinheiro entendendo a questão da zona, certo? Você também tem que entender que para você fazer alguma coisa, você deve utilizar o método Oliver e o setup do método Oliver. Nesse caso, foi o CAS, certo, pessoal? O CAS que está descrito aqui na apostila, certo? Se você colocar aqui no guia prático, tá? Você vai chegar aqui nessa página e vai identificar onde está o CAS, ó, CDB e o CAS 293. Você identifica aí naturalmente como que funciona o avanço climático. O avanço climático está aqui, certo? Então, assim, você tem que saber como operar, tá? O oposto é o CDB. Achando fundo aqui é o CDB, tá? E você, no caso aqui, tem o CAS. Tá? Então você tem que entender que era uma venda aqui, ok? Eu já mostrei no Instagram, eu estava na Masterclass ao vivo, mostrei para os meus alunos como é que poderia ter sido feito aqui esse CAS, tá? E veio maravilhosamente bem, anulando toda a alta aqui. Maravilhoso, literalmente, certo? Essa é uma zona de reversão. Muito bem. Então tem a ver com o diário. Outra zona de reversão, né? Lembrem-se, essa zona de reversão, tá? Você pode ter somente um repique ou um recuo, certo? Então, no caso aqui do dólar, observe essa linha aqui do dólar que eu vou aumentar aqui, certo? Eu vou colocar aqui mais grossa, tá? Vou colocar aqui mais grossa essa linha. Então, eu coloquei exatamente essa linha aqui, certo? Lembre-se, é uma região. Que linha é essa? Tá? Que linha é essa? Bom, nós tivemos aqui no dólar, deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Nós tivemos aqui no dólar, né? O dólar subiu bastante aí, certo? E fez essa junção de barras, tá? Se eu colocar aqui, certo? Um FIBO da junção de barras, vou colocar um pouquinho mais para baixo, os 50% bate exatamente nesse ponto, certo? E o que acontece? Os 50% aí de FIBO é muito importante para o método Oliver quando eu tenho. Isso aqui, na verdade, é uma possibilidade de swing, de compra, tá? E, naturalmente, esse 50% dessa junção de barras, a junção de barras é medida por esse candle aqui, tá? Não por esse. Tem pessoas que acham que é por esse, não é. Tem que pegar tudo, não. Tem que pegar o candle que passa da M20, tá? Que ele fecha acima da M20. É esse candle, né? Esse também fechou, tá? Mas é esse candle também na mesma linha. Esse candle aqui também é válido, tá? Candle que fechar acima da 20 parte daqui. Então, observe que o fundo é aqui e o topo é aqui. Tá? Então tem 50% aqui, certo? Aí na hora que eu estou operando os 5 minutos, observe onde minha linha está. Okay? Vou até tirar os 5%, os 50% aqui para observar melhor aqui. Ó. Observe. Tá? Ele passou até um pouquinho, lembre-se que é uma zona, mas já faz um candle de reversão e volta com uma certa força. Claro que depois ele não aguentou e caiu de uma vez. Tudo bem, mas ele sofreu um repique. Lembre-se, né, que para você ter uma reversão, primeiro você tem um repique, certo? Reversão é quando ele vai, volta e rompe a máxima. Aqui houve somente um repique, mas você, quando você estava operando, você não sabia, certo? Porque eu estou mostrando aqui o gráfico pronto para você, mas na hora que você está operando, você não sabia que se isso aqui era apenas um repique ou era uma reversão, certo? Você não sabia. Assim como você não sabia que aqui era uma reversão e não somente um recuo, né? Ele poderia somente ter recuado até 8 aqui e depois continuado a subir de novo. Nada impediria que ele fizesse isso. Mas você é um trader probabilístico.
Você é um trader probabilístico, você não vai saber aonde ele somente recua, aonde ele vira tudo. Você não vai saber isso. Quer dizer, se você conhece essas zonas de reversão, essas possibilidades de zonas de reversão, você tem que tentar operar para ver se você pega uma reversão ou talvez somente um repique ou um recuo. Certo? Nada impediria que ele caísse até esse ponto aqui, por exemplo, e continuasse a subir, mesmo assim ia dar gain para você, certo? Por isso que eu chamo isso de zona de reversão, mas pode ser também que ele só faça um recuo, no caso do índice aqui foi uma reversão realmente, aqui não chegou a fazer uma reversão, foi somente um repique, né? Mas você não sabia. Então, o primeiro detalhe é em relação ao diário, tá? E o segundo detalhe... segundo detalhe aqui, ó, que é também em relação ao diário, mas vamos dizer assim, zona de 50%. Eu posso dizer que é a zona de 50%, quer dizer, essa zona de 50% aqui é uma zona importante de reversão do mercado, é uma possível zona de reversão. Tem vídeos do Oliver, inclusive, que ele mostra como é importante essa zona de 50%. E não tem nada, nem sempre tem a ver com 50% somente do dia, pode ser 50% de outro time frame também, certo? Então essa é uma outra possibilidade aí de zona de reversão, para você conseguir identificar isso e utilizar no seu trade. Lembrando que não adianta só você conhecer a zona sem conhecer o setup. Nesse caso nós tivemos um setup aqui do método Oliver que é um CDB, certo? Que é um CDB. Perfeito? Que é um CDB. 1, 2, 3, 4, 5, candle de reversão, voltou até a 20, né? Deu uns pontos aí. CDB esse explicado aqui, tá? Explicado em várias partes da apostila. Ok? Mesma coisa, ele sobe. Aqui, por exemplo, ó, mesma coisa. Aqui poderia somente ser um repique, mas se você tivesse uma zona aqui, eu não sei nesse caso aqui se houve essa zona, mas houve essa total, né, essa reversão total aqui do mercado, certo? Provavelmente você tinha uma zona aqui, tá, do que eu estou explicando para ter essa reversão toda aqui do mercado. Muito difícil ter um CDB aqui do nada, tá, sem ter uma zona importante aqui e ele subir. Muito difícil, certo? Muito difícil. Ok? Então é natural que ele tenha essa zona aí. Okay? Então é muito importante esse conhecimento, tá, dessa questão aí das zonas. Perfeito? Muito bem. Outro detalhe aqui, certo? Tem a ver com as médias móveis de 200 dos outros time frames, certo? Tem a ver com as médias móveis de 200 de outros time frames. Aqui eu não consegui, né, pegar nesse ponto aqui que eu estou falando alguma situação, certo? Porque o mercado é diverso aí. Eu não consegui pegar nesse momento alguma situação na qual a M200 vou colocar os 15 aqui, né? Algum momento que a M200 dos 15 serviu aí como uma zona de reversão, mas a M200 dos 15 também serve como zona de reversão, tá? Que seria a terceira, tá? Que seria a terceira. Qual é? MM200 nos 15 minutos, ou também serve MM200 nos 60 minutos, muito forte também, com uma possível zona de reversão, ou M200 no diário, MM200 no diário. Se você tiver um candle de reversão nessas zonas aqui, eles podem sim. Agora, veja bem, o dólar, no momento aqui que eu estou gravando, passou direto da possível zona de reversão. Agora vamos dar uma olhada se houve algum setup nessa zona aqui, certo? Não adianta só você ter a zona, tá, e não ter um setup. Veja bem, olha lá, passou direto. Em nenhum momento, tá, ele fez, nem na outra zona aqui, né, ele fez um setup do método Oliver, né? Cena, mas aqui ele fez um candle grande aqui. Sim, mas aqui não é um CDB, né? Por que aqui não é um CDB? Tem gente que confunde isso aqui. Tem gente que acha que isso aqui é um CDB. Não, você só teve 1, 2, 3, 4 candles. Cadê o quinto candle de queda? O Oliver fala que é necessário você ter 5 candles de queda para você ter um CDB, ou seja, não existia essa compra.
Tá? Ou seja, você não teve nenhuma compra nessa zona, tá? Poderia ter passado, obviamente, igualzinho o índice passou também, mas você não teve nenhum setup. E aí o que acontece? Não serve como suporte e continua aí a queda, tá caindo até agora aí, certo? Então essas são situações importantes aí, tá? De zonas de reversão. É necessário, faz parte do trading e é essencial e espetacular realmente para você operar e obter os seus gains, tá? Tirar do mercado realmente um dinheiro interessante aí. Ok, pessoal? Eu fico por aqui nesse vídeo. Deixe comentários no vídeo. Compartilhe esse link, é muito importante aí. Vamos 2023 juntos aí com a turma para realmente o pessoal melhorar realmente a consistência no mercado brasileiro. Tem muita coisa boa aí para tirar, tá, do mercado. Ok, pessoal? Hoje eu fico por aqui. Abraço a todos. Mais vídeos virão.